Meus caros amigos e amigas que me acompanham por essas nossas reflexões no Facebook, estamos começando hoje mais uma reflexão. Como hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, um evento muito importante, 100 anos das suas aparições em Fátima, aparições estas muito importantes. Nós queremos então aqui conversar um pouco sobre a Virgem Maria. São Luís de Montfort dizia que conversar sobre a Virgem Maria é um assunto que não termina nunca. Por quê? Porque a Virgem Maria realmente é cheia de graça, né? E dizer cheia de graça é dizer cheia de virtude, cheia de dons, cheia de exemplos que nós temos que aprender com ela, né? Então, eu gostaria de, nessa reflexão hoje, meditar um aspecto importante da Virgem Maria, que é Nossa Senhora, a Mãe da Igreja, e as ações de Nossa Senhora na vida da Igreja durante esses 2000 anos. Bem, vamos começar pedindo a ela a sua graça, a sua bênção, a sua intercessão. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo ao Divino Espírito Santo, esposo da Virgem Maria, que também nos ilumine. Vinde, Espírito Santo, vinde pela intercessão poderosa do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, Nossa Senhora é extraordinária. Eu começo lembrando aqui uma coisa muito importante que a Igreja nos lembra. Maria, ela tem uma afinidade, uma união, uma comunhão profunda com a Santíssima Trindade. Uma comunhão que nenhuma pessoa, nenhum santo consegue ter. Por quê? Porque Maria do Pai, ela é a filha predileta. A Igreja ensina, o Catecismo da Igreja ensina, que desde toda a eternidade o Pai escolheu esta Virgem de Nazaré para ser a mãe de seu filho, por ser a mulher mais humilde que Deus encontrou. A nova Eva, aquela que vai, né, digamos assim, desatar o nó da desobediência de Eva, do orgulho de Eva. Então é a filha predileta do Pai. É a mãe do Filho de Deus. Então ela é filha de Deus, ao mesmo tempo ela é mãe de Deus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Gerou o Verbo encarnado no seu seio. Como dizia São Bernardo de Claraval, doutor da Igreja, Maria, né, ela é a mãe do Verbo encarnado. E Maria é esposa do Espírito Santo, a esposa mística do Espírito Santo, porque concebeu Jesus por obra do Espírito Santo. Foi no seu seio virginal que o Espírito Santo fez a sua obra mais maravilhosa, né? Gerar aí o Filho de Deus. Então veja que coisa extraordinária, meus irmãos. Maria, ao mesmo tempo, ela é filha de Deus, é mãe de Deus e é esposa de Deus. Eu faço uma comparação. Eu tive a minha mãe, que já faleceu, né? Tive a minha esposa, que também já faleceu, e eu tenho uma filha, né? Deus também tem uma mãe, uma esposa e uma filha, né? Só que eu precisei de 3 mulheres para ter uma mãe, uma esposa e uma filha. Deus resolveu tudo com uma mulher só. Com uma única mulher, a Virgem Maria. Ali ele tem a sua filha, ele tem a sua mãe, ele tem a sua esposa. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nossa Senhora, ela é a mãe da Igreja e ela é mãe de cada um de nós. É sobre isso que eu gostaria de hoje conversar. Mãe de cada um de nós, porque aos pés da cruz Jesus nos deu. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 19, no versículo 25. Né? A gente vê lá o evangelista São João dizer que aos pés da cruz de Jesus estava a sua mãe, Maria Madalena, e Maria, esposa de Cleofas. As 3 Marias, 3 famosas Marias. Né? Os homens todos fugiram, ficaram só as 3 e São João. Né? Que coisa bonita esse exemplo
né, da Virgem Maria e dessas mulheres. E Jesus, vendo ali a sua mãe, né, diz o evangelista, ele disse: mulher, eis aí teu filho. Né? Filho, eis aí a tua mãe. Meus irmãos, todos os padres da igreja, todos os papas, todos os santos, viram na figura de São João exatamente a figura de cada um de nós. Né? Jesus que entrega a sua mãe para ser a nossa mãe. E sabe, meus irmãos, se Jesus entrega a sua mãe para ser a nossa mãe, é porque nós precisamos dela. Não é alguma coisa à toa, não. Veja, foi a última coisa que Jesus fez na cruz. A última coisa. Depois dele ter rezado na cruz, aquelas 3 horas de agonia tremenda naquela cruz, de dores indizíveis, né? A última coisa, antes dele entregar a alma ao Pai, o Espírito ao Pai, ele vai dizer, né? Está aí a tua mãe. E o evangelista diz que, a partir daquele momento, ele a levou para a sua casa. E São João foi para Éfeso, porque Éfeso era uma cidade muito importante, que precisava ser evangelizada, né? Era a capital da província romana, da Ásia Menor. Tinha 300.000 pessoas na época, havia inclusive um templo do, né, imperador ali, Trajano. Então São João foi para lá e foi morar em Éfeso com Nossa Senhora, inclusive existe até hoje lá aquela casinha onde Nossa Senhora morou com São João, e eu tive a alegria de estar ali 3 vezes nas peregrinações. E hoje é um santuário mariano, mesmo na própria Turquia, que é muçulmana, mas respeitado esse lugar, porque os muçulmanos respeitam a Virgem Maria. Então Maria é a nossa mãe, né? Porque a mãe do Filho, nós somos irmãos de Jesus, então ela é nossa mãe. Jesus nos adotou como irmãos, somos filhos de Deus através da adoção de Jesus. São Luís de Montfort, naquele livro dele fantástico, né? Sobre a Virgem Maria, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, um livro que todo cristão precisa ler, porque o próprio Papa João Paulo II disse que esse livro, né, mudou a devoção dele à Nossa Senhora. Né? Então, no Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, São Luís de Montfort diz que Maria é o paraíso do novo Adão. Houve um primeiro paraíso do primeiro Adão, mas Jesus é o novo Adão, que veio consertar, né, tudo aquilo que o primeiro Adão estragou. E é no seio de Maria, né, que ele é gerado. É o paraíso do novo Adão. E São Luís de Montfort diz uma coisa muito bonita, meus irmãos. Né? Ele diz, o mar é a reunião de todas as águas, né? E Maria é a reunião de todas as graças. Veja que frase bonita, né? Mar e Maria são muito parecidas, né? Então, assim como o mar é a reunião de todas as águas, né? E o mar ele fica abaixo de todos os rios, por isso que ele recebe todas as águas do mundo, né? E é um sinal de humildade, né? O mar é imenso porque ele aceitou estar alguns centímetros abaixo de todos os rios do mundo. E Maria também é a reunião de todas as graças. Por isso que o anjo diz a ela, né? Ave cheia de graça. Eu gosto da expressão do latim, né? O latim diz gratia plena. Gratia plena, plena de graça. Né? É por isso, meus irmãos, que Nossa Senhora, né, distribui as suas graças. Quando você tem assim um copo cheio de água, né, transbordando de água, porque está muito cheio. Maria é cheia de graça, ave cheia de graça, nós dizemos. Né? E por isso nós pedimos a ela, né? Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores. Porque ela é mãe de Deus e porque ela é mãe de cada um de nós, ela pode rogar por cada um de nós. E quem não acredita nisso, basta ver lá no Evangelho de São João, capítulo 2, as bodas de Caná. Não é? Não era ainda a hora de Jesus começar a fazer seus milagres, ele disse, mas como ela pediu que ele fizesse alguma coisa, porque aquele casal que eles amavam, que foram à festa de casamento deles, não tinha mais vinho, e o vinho era toda a alegria da festa do judeu, era o vinho. Nós não entendemos o significado hoje do vinho, porque nós não temos muita tradição de tomar vinho, mas o judeu era a única bebida que ele tomava. Né? Não havia
os refrigerantes de hoje, as cervejas, as coisas. Não, era só o vinho. E o vinho que eles fabricavam. E o vinho era alegria. Né? Por isso que Jesus usou o vinho para transformar no seu sangue. Né? Então, Jesus transformou 600 litros de água em vinho, 6 talhas de cada uma de 100 litros, que eu vi lá em Caná da Galileia. Né? E os seus discípulos creram nele. Então, porque Maria pediu, ele fez essa grande graça. Né? E Maria, meus irmãos, então, é mãe de cada um de nós. Você percebe que em qualquer santuário mariano do mundo é uma abundância de graças, é uma abundância. Né? Eu tive a alegria de conhecer muitos santuários marianos, Santuário de Lourdes, Santuário de Fátima, Santuário de Medjugorje, Santuário de Schoenstatt, na Alemanha, né? E muitos outros santuários. Né? Todos os santuários marianos, o povo vai, o povo chega, aos milhões, 2, 3 milhões por ano em Aparecida, em Lourdes, em Fátima. O povo vai ali porque ali há uma mãe de cada um que socorre cada um, né? Que ouve o pedido de cada um e que leva a Jesus. Ela é a medianeira das graças. Eu gosto de lembrar isso. Né? Maria é medianeira de todas as graças. Né? Todas as graças que descem do céu, dizem os santos doutores, chegam até nós pela Virgem Maria. E eu gostaria de mostrar isso a você bem claro. Né? Num livro que eu escrevi sobre a Virgem Maria, A Mulher do Apocalipse, nesse livro eu coloco aqui um capítulo sobre Maria, medianeira das graças. Eu queria mostrar a você como que os santos doutores da igreja, vou citar só santos doutores, todos eles dizem isso. Maria é a medianeira de todas as graças. Ou seja, todas as graças que descem ao céu, descem do céu para a terra, vêm pelas mãos de Maria. E os santos doutores dizem por quê. É uma explicação muito interessante. Ele diz assim: qual foi a maior graça que a terra recebeu do céu? Foi Jesus. E qual é o caminho, qual é o canal que trouxe essa graça? Jesus, a Virgem Maria. Jesus precisou de uma mãe para ser homem, para ter um corpo humano, senão ele não podia salvar a humanidade. Como foi o homem que pecou, é um homem que tinha que salvar a humanidade. Mas como não havia nenhum homem que pudesse fazer essa salvação, que todos eram pecadores, limitados, então o Verbo se fez homem. E se fez homem, desceu ao seio da Virgem Maria. Então os santos doutores dizem: ora, se a maior de todas as graças, que Jesus desceu do céu pela Virgem Maria, então todas as outras graças que são menores do que essa, descem também pela Virgem Maria. É por isso, meus irmãos, que o grande São Bernardo de Claraval, né, doutor da igreja, São Bernardo dizia assim: Maria é o aqueduto de Deus. Aqueduto quer dizer o quê? Aquele tubo que conduz água. Né? Só que essa água aí, São Bernardo vê como as graças de Deus. Então ele diz: Maria é o aqueduto das graças de Deus. E eu quero ler para você aqui algumas coisas que os santos doutores dizem sobre isso. Quem são os santos doutores? Os santos doutores são aqueles 36 santos, 4 mulheres e 30 homens, que algum papa deu a eles o título de doutor. Só o papa pode fazer isso. Por exemplo, o Papa João Paulo II deu o título de doutora a Santa Teresinha do Menino Jesus, porque ela abriu um caminho novo de salvação, a chamada infância espiritual. Bento XVI deu o título de doutor da igreja, né? A São João de Ávila, da Espanha, deu o título de doutora da igreja a Santa Hildegarda de Bingen, da Alemanha. Né? São esses grandes homens e mulheres que compreenderam profundamente os mistérios de Deus e nos ensinaram. Né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Afonso de Ligório, Santo Anselmo, né? Esses gigantes da igreja. Muito bem. Eu quero citar aqui, por exemplo, o que diz alguns desses santos. Né? São Bernardo, por exemplo, que eu citei, São Bernardo, doutor da igreja, São Bernardo era do ano 1100 e pouco. São Bernardo dizia assim: esta é a vontade de Deus, que quis que tenhamos tudo por Maria. Tenhamos tudo por Maria.
Se, portanto, temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que isto nos vem por suas mãos. O mesmo São Bernardo, ele diz assim: eras indigno de receber as graças divinas. Por isso foram dadas a Maria, a fim de que por ela recebesses tudo o que terias. Nós não éramos dignos de receber as graças de Deus, de São Bernardo, então Deus mandou, né, pela Virgem Maria, a gente para receber essas graças. E aqui eu tenho também uma palavra muito importante de Santo Efrem. Santo Efrem foi um santo lá do começo da igreja, ele morreu no ano 373, veja, bem no começo da cristandade. Olha o que Santo Efrem diz, ele diz assim: minha Santíssima Senhora, Santa Mãe de Deus, cheia de graças e favores divinos, distribuidora de todos os bens. Olha aí, distribuidora de todos os bens. Vós sois, depois da Santíssima Trindade, a soberana de todos. Depois do medianeiro, a medianeira do universo, ponte do mundo inteiro para o céu. Olhai benigna para a minha fé e meu desejo, que me foram inspirados por Deus. Santo Efrem, morreu lá no ano 373. O grande São Boaventura, né, que foi contemporâneo, amigo franciscano de São Francisco, o grande São Boaventura dizia: Deus depositou a plenitude de todo o bem em Maria, para que nisso conhecêssemos que tudo que temos de esperança, graça e salvação, dela deriva até nós. Outro santo doutor, grande santo doutor da Alemanha, Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno dizia o seguinte: é anunciada à Santíssima Virgem tal plenitude de graças que se tornou, por isso, a fonte e o canal de transmissão de toda a graça a todo o gênero humano. Meus irmãos, eu estou citando só santos doutores. São Pedro Canísio, outro santo doutor, que morreu em 1597, foi um grande, né, cardeal da igreja. O filho atenderá sua mãe, e o eterno Pai ouvirá seu próprio filho. Eis o fundamento de toda a nossa esperança. Está entendendo? Ele diz: o filho ouve a mãe e o pai ouve o filho. Ele diz: isso aí é toda a nossa esperança. Outro santo doutor, né? São Roberto Bellarmino, cardeal São Roberto Bellarmino, que morreu em 1621, foi um grande cardeal da igreja. Todos os dons, todas as graças espirituais que por Cristo, como cabeça, descem para o corpo, passam por Maria, que é como o colo desse corpo místico. O que é o colo? O colo é quando você tem, por exemplo, um caminhão que transporta combustível, né? Quando ele vai descarregar o combustível num posto de gasolina, né? O motorista vem com aquela mangueira e atarracha no tanque, né? E dali o combustível passa para o tanque do posto. Aquela rosca, né, onde ele atarracha ali no tanque, aquilo chama-se colo. Então, o grande São Roberto Bellarmino diz que Maria é o colo que una a humanidade, a divindade, e por aí vem todas as graças. Compreendeu, meus irmãos? É por isso que a igreja ensina para a gente: pede à mãe que o filho atende. Pede à mãe que o filho atende. Faça tudo por Jesus, mas nada sem Maria. Faça tudo por Jesus, mas nada sem a Virgem Maria. E você vai ver que tudo vai dar bem, né? Essa é uma experiência que eu tenho na minha vida. Tudo que eu faço, Maria está na frente. Aí a coisa vai bem. E a igreja ensina, então, que a Virgem Maria é a mãe da igreja, né? Quando a gente vê isso no Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo lá no parágrafo 990, ele ensina que Maria é a mãe da igreja, né? Mas que Maria ela não substitui Jesus. Infelizmente, os nossos irmãos protestantes pensam que quando a gente presta o culto a Maria, a gente deixa Jesus na sombra. Não, não. A mediação de Maria é através de Jesus. A igreja ensina muito claro: se
não houvesse a mediação única, necessária, fundamental, essencial de Jesus, nenhuma outra mediação teria valor, teria eficácia. Não. Maria não é uma mediação paralela, não, nem substitutiva. É por dentro da mediação de Jesus. Ok? Eu quero ler para você o que diz aqui o nosso catecismo. O nosso catecismo diz assim: a missão materna de Maria, é o parágrafo 970. A missão materna de Maria em favor dos homens, de modo algum, obscurece, nem diminui a mediação única de Cristo. Veja, mediação única de Cristo. Pelo contrário, até mostra a sua potência, pois todo o salutar influxo da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes méritos de Cristo. Baseia-se em sua mediação, dela depende inteiramente e dela tira toda a sua força. Entendeu? Isso está citado também lá na Lumen Gentium, número 60, do Concílio Vaticano II. Né? Toda a mediação de Maria é através da mediação de Cristo. E o catecismo diz, ela tira da mediação de Cristo, dos méritos de Cristo, toda a eficácia da sua mediação. E ainda explica aqui, ainda mais, o catecismo dizendo assim: com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado e redentor. Mas da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, seja pelo povo fiel, e da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas de modos diversos, assim também a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas uma variada cooperação que participa de uma única fonte. Ou seja, o que o catecismo está dizendo aqui? Né? Assim como a bondade de Deus é distribuída pelas criaturas todas, quando nós fazemos alguma bondade, nós estamos como que exercitando a bondade de Deus. Né? Os sacerdotes ministram os dons de Deus, mas tudo isso depende de Cristo. Também a mediação de Maria depende de Cristo, não é substitutiva. O Papa João Paulo II disse que depois que ele leu o livro de São Luís de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, ele disse que antes ele tinha um certo receio de que o culto de Maria colocasse Jesus na sombra. Né? Aí ele disse, não, depois que eu li o livro de Montfort, o Tratado de São Luís de Montfort, eu entendi que não, que todo culto prestado a Maria, quem recebe é Jesus. Bem, meus irmãos, então aí a gente vê Maria, nossa mãe, Maria, a medianeira das graças. E eu queria colocar agora a ação de Maria na vida da igreja. Né? Claro, Maria é mãe da igreja. E sendo mãe da igreja, ela cuida da igreja. Ela cuida de nós porque é a mãe de cada um de nós. Mas como mãe da igreja, ela cuida da igreja. E é isso que eu queria refletir um pouco com você agora. Como é que isso acontece na vida da igreja? Bem, você vê uma coisa muito interessante, que são as aparições de Nossa Senhora. Há registros de aparições de Nossa Senhora desde os primeiros séculos, né? E são abundantes as aparições de Nossa Senhora. São tantas notícias de aparições de Nossa Senhora que o próprio Vaticano não dá conta de acompanhar tudo, né? Nós sabemos que há algumas aparições que a igreja não tem dúvida e coloca para nós realmente como dogma de devoção. Temos Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Czestochowa, lá na Polônia, Nossa Senhora de Guadalupe. A igreja não tem dúvida. Todos esses santuários, Guadalupe, Czestochowa, Fátima, Lourdes, são santuários abarrotados de fiéis que acreditam, que confiam e que ali recebem suas graças. Né? Basta você visitar qualquer santuário desse, você, né, visitar, por exemplo, a Sala dos Milagres, você vê que coisa impressionante que é, os testemunhos de cura que acontece ali. É a Maria que é mãe dos homens, mãe da igreja, que distribui as suas graças.
Mas eu queria refletir com você também sobre alguns acontecimentos na vida da igreja. São João Bosco gostava de rezar uma oração em que ele dizia assim: Virgem poderosa, tu grande e ilustre defensora da igreja, tu temível como o exército em ordem de batalha, tu que só destruístes todas as heresias em todo o mundo, ó Senhora de nossas angústias, lutas, tentações, aflições, defende-nos do inimigo e na hora de nossa morte acolhe a nossa alma no paraíso. Bem, meus irmãos, então, Dom Bosco dizia, né, Virgem poderosa, tu grande e ilustre defensora da igreja, tu auxílio maravilhoso dos cristãos. E como é que Nossa Senhora defende a igreja? Por que Dom Bosco diz isso? Ele diz, tu que vencestes todas as heresias. As heresias, meus irmãos, foi uma maneira que o demônio tentou estraçalhar a igreja de dentro para fora. O demônio viu que não adiantava tentar destruir a igreja de fora para dentro, as perseguições, né? Dos judeus no primeiro século, do Império Romano durante 250 anos, do comunismo, do nazismo, né? Nada conseguiu destruir a igreja de fora para dentro e não consegue, porque Jesus prometeu as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Então, o demônio tentou destruir a igreja de dentro para fora, e tenta ainda, né? Com as heresias, com os erros de doutrina. Muitos foram as heresias, né? O arianismo, que negava que Jesus era Deus, né? Depois o monofisismo, que negava que Jesus não tinha uma natureza humana, o monoteletismo, que negava que Jesus não tinha uma vontade humana, depois o nestorianismo, que negava que Nossa Senhora não era a mãe de Deus. Enfim, houve muitas heresias, mas todas elas Nossa Senhora defendeu a igreja, né? E sempre nos concílios a igreja debelava as heresias, né? Por isso que Dom Bosco diz, tu, grande e ilustre defensora da igreja, temível como um exército em ordem de batalha, né? E, inclusive, meus irmãos, eu quero aproveitar aqui para contar um sonho que Dom Bosco teve, né? Não sei se você sabe, Dom Bosco teve mais de 50 sonhos proféticos. Deus falava com Dom Bosco através dos seus sonhos. E Dom Bosco teve um dia um sonho muito interessante. Ele viu assim uma caravela, né, navegando no mar, muito agitado, onde havia uma guerra, onde havia fogos contra essa caravela, né? E ele percebeu que essa caravela era o sinal da igreja. Por quê? Porque quando, né, a sua visão se aproximou assim da caravela, ele viu o Papa guiando a caravela no timão, né, ali naquele volante da caravela. Viu o Papa, né, assim, com as vestes papais. E depois ele viu que aquela caravela parecia que ia virar, ia afundar, porque estava no meio de uma tempestade, no meio de uma guerra. Mas aí Dom Bosco percebeu que naquela agitação toda surgiram duas colunas, uma de cada lado da caravela, e da base da coluna saía uma corrente que segurava a caravela e não deixava a caravela afundar. E Dom Bosco prestou atenção em cada coluna dessa, e o que Dom Bosco viu? Em cima de uma coluna ele viu o ostensório, né? O Cristo na hóstia ali consagrada. E Dom Bosco viu escrito na base da coluna uma frase em latim, Salus Credentium. Salus Credentium quer dizer em latim a salvação dos que creem. E depois Dom Bosco olhou para outra coluna e ele viu em cima da coluna, ele viu uma imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Que ele gostava tanto, a festa 24 de maio, né? Está se aproximando aí. E embaixo Dom Bosco viu escrito Maria Auxilium Christi Anoro, Maria Auxiliadora dos cristãos. Então Dom Bosco percebeu o seguinte, aonde que está a força da igreja, que não deixa a igreja afundar? Quais são as salvaguardas, né, vamos dizer assim, que Deus colocou para que aquela promessa de Jesus se cumpra? As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Então Dom Bosco percebeu que são esses três sinais. O Papa, que é o fator de unidade da igreja,
a Virgem Maria, Maria Auxiliadora dos cristãos, e a Sagrada Eucaristia. O próprio Jesus presente na igreja, nas missas, nos sacrários, né, são a proteção da igreja para que a igreja nunca afunde, nunca seja vencida pelo mal. Que coisa maravilhosa. E aqui eu queria contar algumas histórias interessantes sobre a Virgem Maria, apenas algumas, porque senão eu teria que ficar aqui a noite inteira contando essas histórias. Não é? Nesse livro que eu escrevi, A Mulher do Apocalipse, eu coloco aqui essas histórias. Eu quero começar lá por 1531. 1531, Nossa Senhora começou a aparecer no México. Você sabe que o México ele foi colonizado a partir aí de 1500 e pouco, quando Fernão de Magalhães chegou ao México, espanhol, e o México começou a ser evangelizado, né? Porque Colombo chegou também aqui em 1492, aportou ali, né, em Santo Domingo, no dia 12 de outubro de 1492, né? E ali começou a evangelização da América e começou a evangelização do México. Só que o México, ele tinha lá os seus astecas e os maias, que eram terríveis, eram carnívoros, eram antropófagos, comiam carne humana, né? E lá no México, por exemplo, existe lá até hoje a cidade das pirâmides. Eu estive lá já umas 2 ou 3 vezes lá no México, na peregrinação a Nossa Senhora de Guadalupe. E que coisa horrorosa, meus irmãos. É uma cidade dos deuses, né? Repleto de pirâmides, é uma avenida assim de uns 2 quilômetros, com pirâmides dos 2 lados. E que pirâmides são essas? Pirâmides dos deuses. Era o deus disto, era o deus daquilo, era o deus da fertilidade, o deus da agricultura, o deus, né, não sei do que mais. E as duas grandes... Você está ouvindo aí os foguetes aqui em comemoração a Nossa Senhora de Fátima, porque nós estamos aqui perto de uma igreja de Nossa Senhora de Fátima, bem aqui perto da minha casa. Muito bem. Então, essas pirâmides dos deuses, né, o que os astecas e maias faziam ali, meus irmãos? Sacrificavam vidas humanas em cima dessas pirâmides. Porque eles acreditavam que os deuses se alimentavam de vidas humanas. Então, quando 2 tribos brigavam aqui na terra, eles acreditavam que os deuses dessas tribos brigavam no céu. E a tribo que vencesse a outra aqui, significava que o Deus dessa tribo tinha vencido o Deus da tribo lá no céu. Então, eles sacrificavam nessas pirâmides todos os vencidos da tribo derrotada. Meus irmãos, há registro de que, às vezes, num dia só, mais de 1000 jovens eram mortos nessas pirâmides, e de maneira terrível, num sacrifício horroroso. Não sei se você pode assistir um filme do Mel Gibson, chamado Apocalipto. Nesse filme, o Mel Gibson, o mesmo que fez o filme da Paixão de Cristo, o Mel Gibson, que ele é um historiador, né, ele conta como é que era essa coisa horrorosa lá no México. Né? Cada vítima dessa que era sacrificada era colocada numa mesa de pedra no alto da pirâmide, e eu estive lá no alto da pirâmide do Sol, junto com o padre Roger da Canção Nova. E 4 sacerdotes seguravam ali o jovem ou a virgem pelos braços, pelas pernas. Um 5º sacerdote tirava ao vivo o coração da vítima com a faca de pedra, de sílica, oferecia o coração ao Deus, depois cortava a cabeça, oferecia a cabeça ao Deus, e depois o povo comia o corpo da vítima. Meus irmãos, que coisa maluca. Isso aí, 1500 e pouco, logo no começo da evangelização da América. E os missionários que estavam no México, os agostinianos, franciscanos, dominicanos, não conseguiam evangelizar aquele povo. Mas eis que Nossa Senhora de Guadalupe começa a aparecer. 1531. Que coisa extraordinária. Aquela aparição, aquele manto da Virgem Maria, naquele milagre que você conhece muito bem,
Foi para os índios astecas assim como uma verdadeira profecia, pregação. Para encurtar a história, basta dizer a você que os registros narram que os missionários começaram a batizar os índios em quantidade, batizaram 7 milhões de índios astecas e maias, e o México se tornou uma das nações mais católicas do mundo. Depois do Brasil, é a nação que mais católicos tem, quantitativamente. Veja, meus irmãos, a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, né, ali, para aquele índio, São Juan Diego, que o Papa João Paulo II canonizou, São Juan Diego, que era um índio asteca já convertido. Através dele, Nossa Senhora, né, mostrou aos índios todo o erro que eles viviam, aquele paganismo, aquela coisa horrorosa, né, que era sacrificar tantas vidas humanas, e tudo aquilo acabou. É a Nossa Senhora, a mãe da igreja. E eu queria colocar aqui um outro episódio que aconteceu um pouco antes, 1492, com Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, meus irmãos, era um homem muito católico. Sim, eu não sei se você já leu o diário que Colombo escreveu, quando ele fez a primeira viagem, né, lá da Espanha até aqui, na América, né, 50 e tantos dias, ele escreveu um diário. E ali nesse diário você vê como Colombo era uma pessoa católica, fazia promessas a Nossa Senhora, naquela viagem terrível que ele não sabia, mar aberto, não sabia se ia chegar ou não. Ele pensava em chegar à Índia, né, navegando pelo Ocidente, ao invés de navegar pelo Oriente, porque os turcos muçulmanos tinham tomado Constantinopla e tinham bloqueado o caminho para as Índias através, né, ali do Mar Negro, passando pelo Estreito de Bósforo, em Constantinopla. Então, os portugueses tiveram que descobrir um caminho marítimo para as Índias, passando pelo sul da África, o Cabo das Tormentas e a Índia, mas era uma viagem muito longa, né? Então, Colombo, que conhecia as viagens de Marco Polo, aquele navegador italiano, né, ele diz, não, e sabia da redondeza da Terra, eu vou tentar chegar às Índias navegando pelo Ocidente. Só que ele não sabia que a América estava no meio. Depois de 56 dias, ele chegou à América, e ele pensou que chegou à Índia, por isso que ficaram sendo chamados de índios, né? Agora, que coisa impressionante que eu quero contar a você é o seguinte. Colombo, para fazer essa viagem dele, ele precisava de 3 caravelas enormes. Eu imagino assim, seriam como que 3 hoje desses grandes aviões, esses Boeing, esses, né, aviões caríssimos que custam aí 100 milhões de dólares, coisas desse tipo. Colombo precisava disso. Imagina você sair de um continente, chegar no outro, navegando o mar aberto, sem saber quando que vai chegar. Ou seja, só o rei podia bancar uma viagem dessa. Então, primeiro ele foi ao rei da Espanha, né, os reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel, mas não acreditaram nele, acharam que Colombo estava sendo assim, um visionário, não acreditaram, né? E Colombo não conseguiu nada com ele, também porque os reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel, estavam em guerra contra os muçulmanos. Nós sabemos que os muçulmanos ficaram 7 séculos na Espanha, né? E estavam enfrentando a última batalha contra os muçulmanos em Granada, isso em 1492. Por isso não atenderam também o Colombo. O Colombo foi ao rei de Portugal, D. João II, o rei de Portugal também não atendeu, não acreditou. Bem, meus irmãos, o que o Colombo fez? Isso está narrado na vida dele. Ele foi à Catedral de Sevilha, na Espanha, entrou no altar de Nossa Senhora, na Catedral de Sevilha, na Espanha, e fez esta oração aos pés da Virgem Maria. Minha mãe, os reis da terra não quiseram me atender, mas a senhora é a rainha do céu, a senhora pode tudo, a senhora é mãe de Deus. Se a senhora me conseguir a graça de eu conseguir essas 3 caravelas que eu preciso para fazer essa viagem, a primeira vez até as Índias, eu prometo à senhora que a primeira riqueza que eu encontrar nas Índias eu vou trazer aqui para o seu altar. E ele cumpriu essa promessa. Um pedaço de ouro trouxe
ao altar de Nossa Senhora. Meus irmãos, Colombo saiu dali, ele que já tinha recebido um não dos reis da Espanha, um não do rei de Portugal. Colombo saiu dali, ele conheceu um frei franciscano da cidade de Valladolid, na Espanha, que era o confessor da rainha Isabel da Espanha, muito católica. E esse frei levou Colombo até a rainha, outra vez, a rainha, né, com o rei, que já tinham negado. E aí aconteceu uma coisa interessante. Os reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel, já tinham vencido os muçulmanos em Granada, nesse intervalo. E aí a princesa aceitou, né, bancar a viagem de Colombo, inclusive empenhando as joias dela. Impressionante. E Colombo, então, conseguiu as 3 caravelas, comprar as 3 caravelas, né? Né? E o nome que ele colocou na nau capitânia dele, a caravela dele, foi qual? Santa Maria. As outras 2, Pinta e Nina, né? Que era um nome de 2 sobrinhas. Mas a nau capitânia dele, Colombo colocou o nome de Santa Maria. E você vê que quando Colombo chegou aqui, em 12 de outubro de 1492, tudo que ele encontrou, ele deu o nome de santo. Santo Domingo, né? São Sebastião, era tudo nome de santo, porque Colombo era um grande católico, de verdade. Né? Então, a gente vê que Nossa Senhora, a Santa Maria, foi a primeira embarcação a tocar o solo da América. Podemos dizer que Maria veio na frente, meus irmãos, aqui no nosso continente. Que coisa maravilhosa. E depois, no ano de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou aqui ao Brasil, e você sabe que Cabral trouxe uma imagem de Nossa Senhora. Essa imagem que Cabral trouxe, né, de Nossa Senhora, tem uma réplica dela igualzinha na Assembleia Legislativa de São Paulo. E Cabral trouxe 17 sacerdotes com ele. Veja, meus irmãos, como os reis de Portugal e da Espanha eram católicos fervorosos. E eles queriam essas navegações de descobrimento, não só para descobrir territórios e tomar posses, como era assim na Idade Média, era costume comum, mas eles queriam também evangelizar. Eu convido você, a uma hora, você ler o Diário de Colombo, e você ler a carta que Pero Vaz de Caminha, o escrivão de Pedro Álvares Cabral, escreveu para o rei Dom Manuel, falando para o rei que os índios que eles encontraram aqui tinham uma alma boa, que seriam fáceis de ser evangelizados, batizados. Né? Isso é muito importante, é muito bonito. É por isso, meus irmãos, que a América é o continente mais católico do mundo. Né? Bento XVI chamava de a reserva católica do mundo. Ele dizia o continente da esperança, porque Portugal e Espanha eram os países mais católicos do mundo, quando exatamente descobriram aqui a nossa América, graças a Deus. Então você vê aí a ação de Nossa Senhora através de Colombo, Nossa Senhora através das aparições do México, trazendo a salvação para a América. Mas tem muito mais coisa, meus irmãos. Vocês sabem que a igreja sempre se debateu muito contra os muçulmanos. Os muçulmanos sempre quiseram vencer a igreja. Isso desde lá do ano 622, 623, quando Maomé, né, começou o islamismo. Né? Eu me lembro que aquele califa Maomé II, né, que derrubou o Império Romano do Oriente, né, o Império de Constantinopla, o Império Bizantino, lá no ano de 1493, o Maomé II disse que o sonho dele era dar de comer alfafa ao seu cavalo sobre o altar da Basílica de São Pedro. Ou seja, dominar a igreja. É uma maneira que ele usou para dizer, né? Quer dizer, dar de comer ao seu cavalo alfafa sobre o altar da Basílica de São Pedro, se ele querer fazer do altar da Basílica de São Pedro um coxo para o seu cavalo comer, ou seja, dominar totalmente a igreja. Mas isso nunca aconteceu. Mas houve um momento em que a Europa estremeceu diante deles.
E aqui que eu queria mostrar a intervenção de Nossa Senhora. Foi no ano de 1571. No ano de 1571, meus irmãos, os muçulmanos, como eu disse, já tinham vencido o poderoso Império Romano do Oriente, que sobreviveu durante 1000 anos, né? Caiu lá com Maomé II, em 1493. E as portas da Europa ficaram praticamente abertas para, né, os exércitos muçulmanos, porque Constantinopla ali, o Império Romano do Oriente, era uma espécie de uma parede que protegia a Europa contra eles. Mas o Império caiu. Então, os muçulmanos prepararam uma batalha decisiva para invadir a Europa e acabar com o cristianismo na Europa em 1571. A famosa batalha que aconteceu no mar de Lepanto, da Grécia. Meus irmãos, as forças muçulmanas tinham uma esquadra de cerca de 300 barcos de guerra, caravelas de guerra. A Europa estremeceu. O Papa São Pio V convocou as forças cristãs da Europa para ir proteger, né, a Europa cristã contra o perigo muçulmano. Exatamente. Inclusive, quem chefiou esse exército da Europa foi o príncipe João da Áustria, e o Papa mandou, inclusive, um cardeal para ir benzer as armas, né, dos soldados, das caravelas, né, das forças cristãs, porque era uma batalha decisiva. Se as forças cristãs perdessem essa batalha, meus irmãos, o islamismo ia tomar conta da Europa. E hoje toda a América seria, sem dúvida, toda a América seria muçulmana. Não tenha dúvida. E essa batalha foi terrível. Foi exatamente no dia 7 de outubro de 1571. E quando a batalha começou, as forças muçulmanas estavam vencendo a batalha, acabando com a esquadra cristã. E aí os soldados começaram a rezar o texto, porque o Papa Pio XII pediu que eles levassem a arma do rosário para essa batalha. Né? E aí, meus irmãos, no meio dessa batalha, contra os historiadores, ninguém sabe explicar como um vento muito forte começou a soprar contra a armada muçulmana, e as forças cristãs conseguiram uma derrota, né, das forças islâmicas, assim, arrasadora. Né? E a Europa cristã foi salva. O Papa Pio V, contra os historiadores, ele estava numa reunião com os cardeais em Roma, né, um chamado consistório, e diz que ele teve um pressentimento, que as forças cristãs venceram a batalha. Diz que ele abriu a janela lá do Vaticano, onde ele estava lá, né, do palácio dele, e disse: vencemos a batalha. Dia 7 de outubro de 1571. E aí ele proclamou neste dia o dia de Nossa Senhora do Santo Rosário. É por isso, meus irmãos, que 7 de outubro é o dia de Nossa Senhora do Santo Rosário. Porque pela arma do rosário, da proteção de Nossa Senhora, a Europa foi libertada do poder muçulmano. E nunca mais o poder muçulmano conseguiu, né, se impor sobre a Europa. Agora está se impondo de uma outra maneira, por imigrações cada vez maiores. Né? Os cristãos europeus não querem ter filhos, os europeus não têm filhos, e os muçulmanos têm muitos filhos, né? Porque a gente sabe que, de acordo com o Alcorão, o muçulmano pode casar até com 4 mulheres. Então, a quantidade de muçulmanos na Europa cresce assustadoramente. Não é surpresa, como dizem os historiadores, que a Europa, dentro de pouco tempo, vai cair no poder dos muçulmanos. Né? Isso, né? Os dados demográficos estão mostrando isso cada vez mais. Bom, mas eu quero mostrar exatamente a força de Nossa Senhora protegendo a igreja aí nesse 1581, né? A festa de Nossa Senhora do Santo Rosário. Um outro fato muito marcante, meus irmãos, e há muitos fatos desses, inclusive aqui no Brasil, né? Quando o Brasil foi descoberto, você sabe muito bem que os holandeses
protestantes calvinistas queriam dominar o Brasil. Também os franceses, os huguenotes queriam dominar o Brasil. E quantas histórias nós temos aqui no Brasil, né, das forças portuguesas cristãs que afastaram esses perigos, né, de franceses huguenotes, holandeses calvinistas, exatamente pela mão de Nossa Senhora, né, que defendeu. Em Recife, por exemplo, existe lá, né, lá no alto de Guararapes, no Monte dos Guararapes, uma bela igreja, Nossa Senhora das Vitórias. Por quê? Porque ali as forças portuguesas católicas, né, que estavam no Brasil, com a intercessão de Nossa Senhora, conseguiram vencer a batalha contra os invasores, que eram protestantes. Bem, mas eu queria colocar também aqui uma outra história muito interessante, que aconteceu exatamente com o Papa Pio VII e com Napoleão Bonaparte. Você sabe que Napoleão Bonaparte, a partir de 1800, se tornou o grande imperador francês, depois da Revolução Francesa, aquela triste revolução que matou cerca de 17 mil padres e mais de 30 mil religiosos católicos, né? Aquela revolução terrível daqueles racionalistas que não acreditavam em Deus, só acreditavam na razão. Assumiu Napoleão Bonaparte, e Napoleão Bonaparte foi aquele imperador francês que quase que dominou toda a Europa, né? Invadiu a Itália, invadiu Portugal, invadiu tudo, né? Ele só foi detido lá pela Rússia, né? Principalmente por causa do inverno russo muito rigoroso que ele enfrentou, né? E Napoleão Bonaparte, ele queria mandar no Papa, ele queria implantar na França o chamado galicanismo. O que era o galicanismo? Era uma igreja nacional francesa, né? Ele sabia que a igreja tinha uma força muito grande na França, como tinha uma força muito grande em toda a Europa, então Napoleão queria ser, né, o chefe da igreja na França, no lugar do Papa. E aí havia muita hostilização com o Papa por muitos motivos. E o Papa resistia contra tudo isso, o Papa Pio VII. Então Napoleão Bonaparte simplesmente fez o seguinte: prendeu o Papa Pio VII em Roma, porque tinha invadido a Itália, e mandou o Papa preso para Paris, lá no castelo de Fontainebleau, lá nas masmorras lá de Fontainebleau. E o Papa Pio VII, meus irmãos, ficou preso por Napoleão Bonaparte durante 5 anos. Só que aconteceu uma coisa interessante. Quando o Papa saiu de Roma para chegar até a França, atravessando, né, ali toda aquela serra, lá, aquelas montanhas lá dos Alpes, ele passou por uma cidade no norte da Itália chamada Ravenna, né? E entrou numa igreja de Nossa Senhora, preso já, sendo carregado, né, numa carruagem lá para Paris. Ele fez uma promessa a Nossa Senhora, que quando ele saísse da prisão de Napoleão, pelas mãos dela, ele iria coroá-la, né, de alguma forma especial. Muito bem. Ele ficou preso 5 anos, humilhado, né? Só que nesse interim, Napoleão Bonaparte perdeu a guerra para os ingleses, né? O almirante Nelson, na Batalha de Waterloo. Vocês devem ter estudado isso na história, né? E no mesmo palácio de Fontainebleau que ele prendeu o Papa Pio VII, meus irmãos, ele foi obrigado a assinar a rendição aos ingleses. O castigo, como dizia minha mãe, o castigo veio de avião, veio rápido, né? Ele perdeu, e ali onde o Papa estava preso, ele perdeu para os ingleses. E o Papa foi solto. E o Papa foi solto e chegou em Roma no dia 24 de maio de 1815. É por isso que então que o Papa, nesse dia, 24 de maio, instituiu a festa de Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, que os salesianos gostam tanto, porque Dom Bosco era devotíssimo de Nossa Senhora Auxiliadora, aquela que ele viu naquele sonho lá, que não deixava a igreja afundar. A caravela que simbolizava a igreja, que ele viu escrito embaixo lá do pedestal, Maria Auxilium Christianorum, né? Maria Auxiliadora dos cristãos. Inclusive, meus irmãos, está bem pertinho a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, dia 24 agora, né? Quem gosta de fazer a sua novena, dia 15 de maio, começa a novena de Nossa Senhora Auxiliadora,
né? A Nossa Senhora de Dom Bosco, Nossa Senhora de Domingos Sávio, Nossa Senhora de Madre Mazaré, Nossa Senhora dos Salesianos, de modo, mas a Maria Auxiliadora dos cristãos. Então você vê aí, meus irmãos, quanta história bonita. E eu podia ficar contando muito mais histórias aqui, de muitas intervenções de Nossa Senhora em muitos países, em muitos lugares. É por isso que Dom Bosco gostava dessa oração. Virgem poderosa, tu grande, ilustre defensora da Igreja, tu auxílio maravilhoso dos cristãos, tu temível como exército em ordem de batalha, né? Tu que só destruístes todas as heresias em todo o mundo. Bem, meus irmãos, e a grande intervenção de Nossa Senhora, que nós celebramos hoje em Fátima, foi a mais importante do século XX, porque foi uma intervenção de Nossa Senhora para salvar o mundo, primeiro, da Primeira Guerra Mundial. Quando ela apareceu em 1917, o mundo estava na Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra acabou. Ela disse para as crianças, a guerra vai acabar. Mas só que tem uma coisa, se o mundo não se converter, acontecerá uma segunda, pior ainda. E aconteceu a Segunda Guerra Mundial, porque os homens não ouviram o pedido dela de conversão, de rezar o terço e de se consagrarem ao seu imaculado coração. A devoção que ela tanto pediu aí para as crianças para livrar tantos pecadores do inferno. Não é? E, meus irmãos, no ano de 1917 aconteceu aquela revolução comunista na Rússia, a revolução bolchevista, através da qual a Rússia espalhou seus erros pela Europa inteira, escravizou aqueles países todos, né, que estavam ali em torno da Rússia, né, a Iugoslávia, Tchecoslováquia, Romênia, Polônia, Bulgária, Alemanha Oriental, criando aquela união das repúblicas socialistas soviéticas, né, e que aquele escritor, né, francês, Stéphane Courtois, com mais 5 historiadores franceses que escreveram aquele livro, o livro negro do comunismo, né? Disseram que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba. Mas pelas mãos de João Paulo II, Nossa Senhora libertou o mundo do comunismo, libertou a Europa do comunismo. Caiu o muro de Berlim, aquele muro da vergonha, né? Os russos, a KGB russa tentou matar o Papa João Paulo II, exatamente no dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio de 1991. E o Papa mandou aquela bala, né, para o cardeal Serafim de Portugal colocar na coroa de Nossa Senhora. Está lá, essa bala colocada lá para mostrar que foi Nossa Senhora quem libertou realmente a Europa do comunismo. Está aí, meus irmãos. Né? E a igreja é protegida, mais uma vez, contra esse perigo que atormentou a vida da igreja. Quantos e quantos padres, bispos foram presos, até cardeais foram presos, não é? Pelo regime comunista. Eu posso contar a você aqui uma história, por exemplo, de um cardeal da Tchecoslováquia que ficou preso 20 anos nos cárceres comunistas. O nome dele era František Tomášek. Impressionante esse cardeal, 20 anos preso pelos comunistas. Como acontece hoje, bispos presos na China, também comunista. E quando o cardeal Tomášek saiu da prisão, né, ali na Tchecoslováquia antiga, um repórter perguntou para ele, senhor cardeal, o senhor não se sentiu assim humilhado, né, de ser um cardeal da igreja, um príncipe da igreja, preso 20 anos, sem poder fazer nada, sem poder trabalhar pela igreja? Ele disse, deu uma resposta extraordinária, né? Meu irmão, aquele que, né, trabalha pela igreja faz muito. Aquele que reza pela igreja faz mais ainda. Mas aquele que sofre pela igreja faz tudo. É o que eu pude fazer. Sofrer pela igreja. Se eu precisar voltar para o cárcere, por amor à igreja, eu volto para o cárcere. Que exemplo maravilhoso, meus irmãos. E assim houve muitos padres, bispos, né, que foram aí massacrados no regime comunista. Mas, graças a Deus, né, a igreja foi liberta disso. E é por isso, meus irmãos, que um pedaço do muro de Berlim, um pedaço de concreto, está lá no pátio hoje da Basílica de Nossa Senhora de Fátima, para quem quiser ver. É uma prova de que, através do Papa João Paulo II, devotíssimo da Virgem Maria, tanto assim que ele colocou no seu escudo pontifício, né,
totus tuus, Maria. Todo teu, Maria. E é através desse homem, meus irmãos, desse santo extraordinário do século XX, João Paulo II, que realmente a Europa foi liberta, né, desse perigo comunista, desse muro da vergonha, do muro de Berlim, que matou tanta gente ali, assassinada, gente que queria passar de um lugar de Berlim, né, de uma parte para outra parte, que o muro impedia. Muito bem, é isso que eu tinha para contar para você hoje. Me alegro com as pessoas que me acompanharam aí. Hoje não tive tempo de responder suas perguntas, mas vamos em outros programas poder respondê-las, né? Foi uma alegria estar com você. E eu quero terminar a nossa oração aqui, rezando com você o Ângelus de Nossa Senhora, numa assim, manifestação nossa de agradecimento a ela por tudo isso. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez homem e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, nós vos suplicamos, a fim de que nós que conhecemos a encarnação do vosso Filho pelo anúncio do anjo, a Virgem Santíssima, possamos, pelos méritos da sua paixão e morte de cruz, chegarmos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, estou vendo aí alguns recados, algumas pessoas perguntando por que terminou, por que acabou. Olha, nós já estamos há 1 hora aqui conversando, né? Já podemos colocar bastante coisa, mas olha, eu quero dizer que eu voltarei aqui comentando outros itens sobre Nossa Senhora. Hoje eu falei o quê? De Maria, Mãe da Igreja, e Nossa Mãe. Mas tem muitas coisas a mais. Os dogmas da Virgem Maria, as glórias da Virgem Maria. Voltaremos. Eu gostaria de mostrar a você aqui um livro muito bom, que é de João Paulo II sobre Nossa Senhora. São 58 catequeses que o Papa João Paulo II, você está vendo aí a foto dele, 58 catequeses do Papa João Paulo II sobre a Virgem Maria. O Papa fez durante vários anos uma longa catequese, é uma mariologia completa. Ele começa desde o nascimento de Maria até a assunção ao céu, até Maria guiando a igreja, inclusive com a igreja no dia de Pentecostes. E esse livro que eu escrevi, A Mulher do Apocalipse, que eu coloco aqui os dogmas, as devoções, e todas essas histórias que eu contei aqui hoje e muito mais coisa. Ok? Nós temos esses livros pela editora Cleofas. Se você entrar aí no site loja.cleofas.com.br, loja.cleofas.com.br, você tem todos os meus livros, são mais de 100 livros aí, né, sobre a nossa fé católica, sobre as coisas importantes para a nossa vida. Muito bem, meus irmãos, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, voltaremos, se Deus quiser, né, na segunda-feira, à tarde, às 15h30, com mais uma conversa nossa. Segunda-feira à tarde, terça-feira à noite, né? Sexta-feira à tarde e sábado à noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.